Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos em doutrina espírita, e alguém disse, fala-nos do amor. Quando o amor vos chamar, segui-o, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos como o vento devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros, que se embalam ao sol, assim também desce até vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto do seu coração. Ele vos debulha para expor vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos moe até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor operará em vós, para que conheçais os segredos de vossos corações. E com esse conhecimento vos convertais no pão místico do banquete de Deus. Todavia, se no vosso amor procurardes somente a paz do amor, o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis vossa nudez e abandonasseis a ira do amor, para entrar num mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá senão de si próprio, e nada recebe senão de si mesmo. O amor não possui, nem se deixa possuir, pois o amor basta a si mesmo. Quando de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. E não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo senão o de atingir a sua plenitude. Se, contudo, amardes e precisardes ter desejos, sejam estes os vossos desejos, de vos diluirdes no amor e serdes como um riacho que canta sua melodia para a noite, de conhecerdes a dor, de sentir ternura demasiada, de ficares feridos por vossa própria compreensão do amor, e de sangrardes de boa vontade com alegria, de acordardes na aurora com o coração alado, e agradecerdes por mais um dia de amor, de descansardes ao meio-dia e meditardes sobre o êxtase do amor, de voltardes para casa à noite com gratidão e de adormecerdes com uma prece no coração e nos lábios uma canção de bem-aventurança. Esta página lapidar do grande gênio, poeta e conferencista libanês Khalil Gibran nos chama nesta noite a compreender o verdadeiro sentido da palavra amor, segundo a entendia Jesus. O amor em ação, que vem da palavra caritas, um neologismo criado pelo apóstolo Paulo de primeira vez, em suas cartas. Mas como ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias, e ser capaz de perdoar as ofensas? Certamente Gibran não está tratando do amor no sentido estrito, como vulgarmente conhecemos, embora a sua página seja toda inspirada nas palavras que ele próprio escreveu em mais de 600 cartas trocadas com o grande amor da sua vida,
que foi a Mary, e Gibran, a Mary Haskell, vai nos falar de um amor mais profundo. Esse amor ágape, esse amor cristão para nós os cristãos. Ele não era um cristão, mas ele amava Jesus, gostava de Jesus, não é? É tanto que ele cita no seu poema o amor, o mesmo amor que nos coroa, nos crucifica, fazendo lembrar Jesus. E como ele está tratando de um amor profundo, desse amor ágape, de um amor que não é a paixão, porque a paixão, segundo os fisiologistas, ela dura de 6 meses a 2 anos, porque o nosso cérebro, que dá os comandos para o sistema endocrinológico produzir as dopaminas, as substâncias hormonais da alegria e do encanto da magia, esse pulso dura de 6 meses a 2 anos, depois deixa de produzir, e é preciso que já tenhamos escrito uma história de amor com o parafetivo, que já haja um pano de fundo, fotografias, postais, história, momentos e às vezes filho, não é? Para completar esse processo de amar. E aí se descobre que a paixão se transformou no amor, que vai ser esse amor ágape. E então os estudiosos nos deixam essa indagação. Às vezes os amores, os relacionamentos afetivos se rompem exatamente porque não houve a correspectividade. Não houve esse processo mútuo, porque não se trata de uma afeição incondicional. É verdade que existem amores, como o de Gibran sugere ter sido, que era um amor intenso e incondicional. As cartas dele para a amada e as dela para ele mostram isso. Era um amor que não aguardava uma correspectividade. Mas na prática fatual da relação deles, nós vamos ver que havia um processo mútuo de correspectividade. Inclusive, não por vontade dele, ela o ajudava financeiramente, porque ele veio do Líbano para os Estados Unidos, e ali chegando a família morre, a mãe morre, desencarna, depois um irmão, uma irmã, e ele num país como alienígena, e inicialmente ele era um grande artista no território da pintura, e na verdade ele se tornou escritor e poeta depois, e por uma ironia do destino, a grande arte dele era a pintura, os quadros, mas a literatura dele, especialmente a poesia, que tem conteúdos filosóficos, estamos a dizer, foi o que despertou a crítica e ele ganhou o mundo com as suas páginas. Havia um processo entre os dois em que eles se compensavam, sim. Era preciso que ele escrevesse se dirigindo a ela, Mary, minha amada, e ela dissesse, Gibran, meu amor, como ele escreve, dizendo que aquilo o alimentava. Então ele necessitava desta seiva, de se sentir amado. E aí é importante que os pares afetivos se deem conta disto. É uma lição que eu tentei fazer, acho que não fui muito bem sucedido na minha experiência afetiva que tive. Em que nós passamos a despertar na outra pessoa, a valorizar a outra pessoa e tratá-la. Encontrar nela as suas virtudes para que eu possa realçar. Dizer quanto amo para que haja correspectividade, o processo mútuo na relação que se alimenta de palavras, de gestos, de toques, de atitudes. Mas o amor incondicional para o filho gera um certo estremecimento na relação. Me dizia alguém ainda ontem que rompeu um casamento de mais de 10 anos, a caminho de 15 anos. Porque quando o filho nasceu, a pessoa não teve mais tempo, tanto tempo como tinha para estar com o esposo, que gostava de ir para lugares de lazer, que às vezes demandava uma noite, mais tarde, e ela precisava de amamentar, precisava de acordar no outro dia para trabalhar, porque já havia passado o período inicial da maternidade, o tempo que ela tinha de licença.
E o psicológico dela mudou completamente com o filho, e ela, tudo que o esposo queria que fizesse antes, ela não tinha mais vontade de fazer por uma mudança abrupta. E até brincávamos, será que foi um estado puerperal grave, as sequelas? Ela disse, não, é que minha alma mesmo sempre foi mais do lar. E o companheiro descobriu aquilo que ele já gostava, foi intensificado, que ele gostaria de viver, continuar vivendo coisas e novas coisas que eu não estava mais disposta. E a pessoa meio perdida me dizia, olha aí, não pude suportar. O mesmo amor que nos coroou no altar nos crucifica. Porque ele nos peneira para nos libertar das palhas. Repetindo, ele nos moe até a extrema brancura. Ele nos amassa até tornarmos maleáveis. É desse amor que Gibran está tratando. É do amor doação, do amor renúncia e compreensão. Do amor em que se perdoa na diferença os pendores, as vocações, os desejos. Em que se é capaz de enxergar qualidade em alguém que cuida do jardim na casa. Embora ela não goste, ele gosta. Ela então se senta no banquinho em torno do jardim para aplaudi-lo. Ele destaca nela as qualidades de mãe, a fase de amamentação, os cuidados que ela tem com o filho, ao invés dele procurar tirá-la do lar, porque agora o lar já está sendo dividido com um amor incondicional. Ele compreender uma nova fase da maternidade. Já não há mais tempo para os folguedos, para as aventuras daquele casal a que estou me referindo, que se casaram tão jovens, antes dos 20 anos de idade, e que agora, antes dos 30 anos de idade, viu a vida completamente modificada após quase 10 anos de convivência, num sentido, num modo de viver que teve que ser modificado. O amor que renuncia, o amor que perdoa a Deus e a própria vida por nos dar encargos. Este amor que agora passa a carregar a cruz. Quem quiser seguir após mim, tome a sua própria cruz e, renunciando a si mesmo e à própria família, me siga. Renunciar à família, abraçando a própria família no processo de renunciar à existência anterior de uma relação que se modificou para agora caminhar para servir um ser que é todo dependente. E Jesus dizia que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Então desenha-se no caminho um processo, uma construção, em que passaremos a viver muito mais por alguém, por esse amor intenso que também o Pai tem, incondicional, mas que às vezes não teve maturidade de compreender que ele afetou positivamente o lado psicológico da mamãe, e que ele próprio Pai terá que se amadurecer para a experiência de andar, de trajetar pelo caminho das dificuldades, a educação da criança, a educação infantil, levar e buscar da escola, a fase dos primeiros anos, o lazer que se tinha antes, que já não se pode mais ter, o que foi prorrogado. Ela me dizia, eu tinha uma ternura demasiada por ele depois que o meu filho nasceu. Não sei se ele tinha por mim, porque não quis se adequar ao comportamento da nova realidade do lar, e foi assim como um potro ao qual se dá rédeas para viver as aventuras intensas de uma vida de solteiro novamente, pedindo divórcio, para lá na frente, na curva da estrada, se cansar e voltar. Porque o cavalo corre, cansa, e depois ele tem que retornar à cocheira.
Cada frase de Gibran é uma rajada poética. Conhecedes a dor de sentir ternura demasiada pelo filho e refundir a ternura da afetividade pelo parafetivo. Ter a filosofia, a vontade de querer nesse pleonasmo, confundir-se, diluir-se neste amor que agora está a 3, daqui a pouco a 4, mais um filho. De conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada. De ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor. O que é o amor? Se doar. Ter alegria em se doar. Em se transformar alguém que vai propiciar que alguém viva, que alguém cresça, que alguém se constitua. Em ter esta consciência no amor, que nós somos assim como uma vela cujo pavio vai lentamente desgastando a parafina até acabar. Quando percebemos a jornada da existência está nuzenta e os filhos estão maduros, já alçaram voos do ninho, mas o amor continua com a mesma intensidade. E o parafetivo olha um para o outro e diz: o nosso processo de compensação, inaugurado na paixão, transbordado nos encantos dos primeiros anos do lar, agora está sendo recompensado por um amor incondicional, cujo filho não nos ama, não ama os pais como os pais amam os filhos. Porque os pais que amam demasiadamente, com extrema ternura, incondicionalmente, não está mesmo na realidade psíquica do filho que ama os pais naquela perspectiva de quem recebe a provisão daqueles que o mantêm. É sociológico o estudo e psicológico. O filho tem a inclinação natural de sempre receber. E eles brilham os olhos, os filhos, quando recebem presentes. Na afetividade também se deve dar presentes, porque é uma forma de nutrir uma relação de compensação. Presentes por gratidão. E o filho, ele não tem, portanto, essa incondicionalidade. Até que um dia eles se tornem pais, como os pais, e vão entender a intensidade de um amor incondicional. Percebemos que Deus nos dá os flancos da vida, cada qual em seu território, para que eu aprenda a amar em todas as fases da escola da existência humana. Amar na afetividade, no processo mútuo. Amar na paternidade e maternidade, na incondicionalidade. Amar no polo de recepção, na filiação, para ver como alguém nos ama, que nos doa sempre. Para que eu aprenda o dia, quando chegar a minha vez, eu também doar na maternidade e paternidade. E descobrimos que Jesus, que pronunciou a palavra amor de primeira vez, e promoveu o planeta Terra, que era primitivo, a segunda categoria menos ruim dos mundos habitados, a categoria de planeta de expiação e provas. Este Jesus, que com a palavra amor tocou os crentes do tempo das verdades apostólicas, os primeiros discípulos que foram aos martirológios. Paulo, que não conheceu Jesus, mas que se tornou um dos mais importantes discípulos, dará o testemunho por volta dos 70 anos nas águas salvianas, Hamburgo de Roma, onde foi decapitado, nas adjacências dos cemitérios israelitas da Via Ápia, falando que já não era ele que vivia, mas que o amor do Cristo vivia nele. E Paulo aprendeu a amar Abigail, cuja noiva ele deixou, como está tão bem narrado na história emocionante da obra Paulo e Estevão. Deixou por as convicções das tradições hebraicas. Deixou porque não poderia se casar com uma mulher que descobriu depois ser irmã do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, a quem ele próprio Paulo consentira na morte.
Agora, cristão, Abigail já havia desencarnado, ele passa a ter os votos de raspar a cabeça, de ter a castidade e de amá-la profundamente, com o amor que Jesus ensinou e com o amor da afetividade que ele não pôde realizar pelas contingências do seu caminho, que adiante o levaria a cair do cavalo na entrada de Damasco, onde ele cai na realidade. Então nós temos amores ultratumba. Alguém cortava o meu cabelo, um cabeleireiro nos tempos de uma cidade do interior, de onde eu vim, e ele me dizia: eu carrego a aliança no meu dedo. Eu disse: mas você é um homem de pouco mais de 40 anos de idade? Ele diz: para que as mulheres casamenteiras vejam que eu continuo casado com a minha mulher que morreu. Eu a amava tanto, é a mãe dos meus filhos, e eu olhei para ele sobremodo admirado. É o amor da afetividade que protraiu-se no amor dos filhos. E ele resolveu guardar aquele amor como Paulo, que não era um amor incondicional. Mas Gibran vai nos lembrar que esse amor poderá ser incondicional. De ficar desferidos por vossa própria compreensão do amor e de sangrardes de boa vontade com alegria. E de sangrardes de boa vontade com alegria, por compreender o que é o amor da afetividade. Não é a cama da coabitação, onde nós teremos a gratificação temporal do sentido, que só tem por sinal sentido de ser, se é fruto exatamente de uma relação onde há cumplicidade e lealdade. Para que tenha o prazer que a divindade nos deu tão naturalmente, decorrente do próprio plexo solar a caminho do campo genésico da procriação, para onde converge toda a árvore nervosa do nosso sistema corporal, em grande parte, digamos assim. Este amor é muito mais do que esta gratificação, que por ser gratificação se torna um elan de ternura na compensação por um olhar para o outro e dizer como nos amamos. E como nos amamos quando ampliamos a nossa família, quem o tem. Eu já tive também. E dizer como valeu a pena, como vale a pena. E eu faço até um breve parênteses para lembrar que nesses tempos de encontros casuais, que se tornaram quase que um hábito da nova geração, mas que já vinha de gerações sodômicas e de Gomorra, porque todos nós temos conflitos no território da sexualidade, e uma grande obra a ser lida é Sexo e Destino, que não está para tratar do sexo no sentido moralista e nem do sexo em si, senão da história daqueles dois casais que se envolvem, as famílias, em relações afetivas promíscuas e depois tem que adentrar no plano espiritual. Aliás, a obra de André Luiz toda, A Vida no Mundo Espiritual, é digna de ser lida, porque além de Sexo e Destino, nós temos ali Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação. Em Ação e Reação nós temos um exemplo de amor a dois que degringolou exatamente quando estamos falando aqui desses tempos. E como citamos também o exemplo do casal que se separou porque ele queria viver as aventuras dos seus 30 anos de idade, deixando um lar no qual ele havia construído já com um filhinho que nascera, com quase 15 anos de convivência. Porque lá em Ação e Reação, nós temos o casal Ildeu e Marcela. Quem não se lembra desta página dos capítulos, em que André Luiz lembra que o casal tinha vários filhinhos, a mãezinha trabalhava como doméstica, como diarista, como lavadeira de roupa, para sustentar o lar, porque o Deu estava desempregado. E o Deu, vendo a esposa já com aspectos matronais,
se tornara megera, foi envelhecendo, enfeiada por uma estrutura fisiológica natural, a dificuldade financeira para cuidar às vezes das estruturas mínimas, como a saúde dos dentes, e ele vai perdendo o encanto para a esposa porque se encanta com uma mocinha ali do bairro por quem ele se apaixona. Então ele vai agora tramar um modo de se livrar da esposa e dos filhos, porque ela poderia, se ele saísse do lar, processá-lo com ação de alimentos, o juiz determinar a sua prisão civil, e ele morreria preso porque ele não tinha emprego e, por sinal, ele não era muito dado ao trabalho. Então, na calada da noite, no lar, em casa, quando a esposa dorme, os filhinhos, e ele já dormindo em quarto separado, porque vivia dizendo para a esposa que não suportava mais viver com ela, ele não a amava mais, e ela o amava tanto, e vendo a situação, queria ainda manter o lar. E então, na noite, quando todos dormem, ele se aproxima da porta do quarto com uma arma, vai no trinco da fechadura abrir a porta, quando a filha, um dos filhos, a filha acorda, despertada, por assim dizer, por uma interferência de sonho. Ela tem uma espécie de pesadelo, que propriamente seria um desdobramento, em que ela enxerga o pai na porta do quarto com a arma. Ela grita, assombrada, era uma criança, e grita, mamãe, mamãe. E a mamãe, tudo no átimo, no instante, porque é mãe quando ouve grito de filho, ela se levanta, já vai na porta, ainda flagra e deu com a arma na mão. E o Deu leva a arma na cabeça para simular que, na verdade, estaria ali para se suicidar. E, usando de um trunfo que ele já vinha utilizando nos dias anteriores, ele diz a ela: eu já te falei que eu não suporto mais viver contigo, eu vim aqui me suicidar. E ela, chorando em pranto, dizia: Deu, eu sei que você não me ama mais, e descobri na vizinhança que você tem uma amante. Vai, porque eu amo tanto. É o amor de Girbrand. Ficar desferido pela vossa própria compreensão do amor que ela compreendeu, e sangrar de boa vontade, e acordar na aurora com o coração cheio de gratidão por mais um dia de amor, embora a partir daquele dia ela tenha sangrado de boa vontade, com dor, pela partida dele que se foi. E ela disse: eu não vou processá-la na justiça, eu vou criar os nossos filhinhos. Fica tranquilo, eu quero que você seja feliz, porque quem ama liberta. Quem ama descansa ao meio-dia e medita sobre o êxtase do amor. Quem ama não se ofende de voltar para casa à noite com gratidão, mesmo que o companheiro, no caso dela também, tenha partido como um cavalo fogoso em busca das aventuras, no carro alegórico da fantasia, à procura de coisa nenhuma, para amanhã se cansar, porque a vida tem a sua primavera, tem a estação da maturidade, e o outono chega tão depressa em nossas vidas, quando as folhas começam a cair, quando o crepúsculo começa a se nos apresentar no horizonte, mas ainda podemos adormecer com uma prece no coração para o bem-amado e nos lábios uma prece de bem-aventurança. Ela desejava que ele fosse feliz, como Abigail desejava que Paulo fosse feliz e morreu chorando, amando e chamando por Paulo, como lhe narrou um dos antigos integrantes do Sinédrio, Gamaliel. Como esta jovem que o esposo se separou, a quem me referi, deixando com um filho para ele viver as aventuras. Este é o amor de Girbrand, que sobrevive às rupturas, que permanece além túmulo,
como Alcíone, que vem do sistema de Sírios para reencarnar-se, buscando no umbral a figura de Pólux, como narrado na obra Renúncia, e com ele fazer um novo périplo para resgatá-lo das regiões infelizes do plano espiritual e proporcionar a ele um levantamento do seu próprio espírito numa nova encarnação. E olha que ela morre novamente vítima de uma situação em que ele está envolvido como sacerdote do Tribunal do Santo Ofício. O amor é este, já que lembramos de Alcíone, para dizer como a mãezinha dela diz a ela no calabouço, quando ela, Alcíone, vai desencarnar. Acometida da tísica, vomitando sangue, a mãezinha diz a ela: Alcíone, o amor que ele trouxe da além-túmulo e que levará de volta pelo túmulo. Este amor com Jesus, em que deveremos compreender que depois de todo o calvário doloroso, gloriosa será a ressurreição. Depois das mortes afetivas em que nos tornamos viúvos da mulher viva, do marido vivo, ou da mulher morta e do marido morto, continuemos como o amor, como aquele cabeleireiro que carregava a aliança da esposa. Mas se refizermos a jornada com outro amor, está Lísias lá em nosso lar, que acolheu todas as esposas que ele teve no mundo. Eu terei um novo amor, mas com o coração consagrado com o lugar daquele amor construído que me antecipou na ida para o país da morte, com quem me reencontrarei. E Jesus dizia: como é que se dão os casamentos no plano espiritual? Ele dizia: lá somos como espíritos, né? Convivemos como anjos. Lá o que sobra da afetividade foi o sentimento construído na maternidade e paternidade, e na afeição deste amor até doer, como dizia Teresa de Calcutá, que o parafetivo adquiriu na convivência, construiu depois da fase passional, que permanece, porque um amor procura outro até na direção das estrelas, da pluralidade dos mundos habitados. Este amor que em Gibran é o amor que não possui e nem se deixa possuir, embora ele seja um processo mútuo de compensação da afetividade. Terapeutas dizem que os homens têm dificuldade para aceitar as rupturas afetivas quando a esposa pede o divórcio, porque eles costumam ter, salvo grandes e honrosas exceções, costumam ter um sentimento de posse, um status social de casado, a conveniência de permanecer numa relação onde às vezes ele está maltratando a companheira, ou se isso acontece com ela, no caso dela, em que a relação já chegou a uma condição de lei Maria da Penha por agressões, casamentos que se tornam, por assim dizer, acidentais, se é que já não eram, e que terminam numa instância de divórcio nos cartórios ou na justiça, porque não foram fruto da afeição mútua, do sentimento que impelia os dois, que foram frutos, às vezes, do interesse e da vaidade, onde o sentimento para nada sentiu. Eles são rompidos. Mas fora esses casamentos, aqueles que foram agasalhados com afeição mútua, estes permanecem mesmo depois da vida, para sempre, como Lísias em nosso lar. Pois o amor basta-se a si mesmo, ele não possui e nem se deixa possuir por ninguém, por mais que sejam outras experiências, outros casamentos que os viúvos contraiam. Porque ninguém é de ninguém, e os esposos que achavam que a esposa era posse, cujos casamentos romperam, vão propiciar às vezes um novo encontro em que aprenderão o verdadeiro sentido da palavra amor, segundo a entendia Jesus. Benevolência na relação, que deve ser para com todos no mundo lá fora. Perdão diário das desinteligências que acontecem,
Somente à custa de concessões se consegue estabelecer qualquer relação. Indulgência com as imperfeições dele e dela. Foram criados em lares diferentes, vieram às vezes de regiões de estados, de cidades diversas, têm religiões diferentes, têm pendores diversos, estão em estágios evolutivos diferentes. O amor com Gibran. Quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. E não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo senão o de atingir a sua plenitude. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, os mártires ébrios de esperança desceram ao circo máximo de frente ao Palatino, para serem devorados pelas feras sanhudas que vinham comê-los vivos, estraçalhá-los. Estes mesmos cristãos, que por volta do ano 68, 70, voltaram a dar os testemunhos no Coliseu de Tito de Vespasiano. Estes mesmos que tomaram a direção do exílio, como o apóstolo João, numa das ilhas gregas vulcânica de Patmos, onde ele enxerga no signo do horizonte, dentro da tela mental, o andar dos cavaleiros com seus ginetes nas pílulas do Apocalipse, que nos vem através da peste pelo cavaleiro amarelo, da guerra pelo vermelho, do negro pela fome, pelas crises econômicas, e do cavaleiro branco pela ilusão das aparências daqueles que vêm, parecendo ser bons e não são, para dirigir os povos, ou os parlamentos, ou as instâncias de justiça, ou de poder das nações. Este Jesus, que foi capaz de arrebatar a todos nós em 20 séculos de encarnações, a ponto de continuarmos nós, os mesmos encarnados da Palestina antiga, reencarnados no Brasil, tantos, como tantos europeus, especialmente italianos, romanos, muitos comprometidos com uma ficha de antecedentes do nosso passado de experiências felizes e outras não muito felizes. Devo encerrar porque a exposição ficou longa. Ave Cristo, depois do século XIV no Brasil, para onde foi trasladada a árvore do Evangelho e onde temos por responsabilidade levar a sua mensagem através da proclamação da terceira revelação, porque Jesus teria dito que ele rogaria ao Pai que nos mandasse o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que ficaria conosco para sempre, que está em todas as igrejas, em todos os credos cristãos, em todos os centros de estudos espíritas, presidindo um colégio de tantos outros espíritos a serviço do Cristo. Sendo esse Espírito de verdade, para nós que acreditamos numa vertente interpretativa da doutrina, o próprio Jesus que disse, para que o Espírito viesse era preciso que ele fosse. E ele foi e retornou. As campas, as sepulturas se abriram e os mortos se levantaram. Aconteceu a ressurreição dos mortos. Ele mesmo, Jesus, ressuscita dos mortos. E Paulo apóstolo diz que foi uma ressurreição num corpo diferente, um corpo espiritual, que entra e sai de cômodos fechados, portas e janelas fechadas. E aparece tantas vezes, pelos 40 dias que nós acabamos de sair, inclusive, dessa fase da quaresma, para mostrar que a vida continua depois da vida, e nos dizer que, na verdade, nós ressuscitamos logo que morremos, porque o Espírito nunca morre. Está lá na passagem de Hebreus 9, 27. O homem nasce e morre uma só vez. Sim, nós nascemos
e morremos uma só vez, não é? No nosso corpo, e não morreremos nunca no nosso espírito. Se voltamos à vida e nascemos de novo, morreremos novamente uma só vez no corpo, para continuar vivendo em espírito. E numa fieira de existência será assim, porque o espírito nunca morre. Aliás, ele nasce uma vez e caminha na direção da eternidade. Muita paz, muito amor, com esta página sobre o amor de Gibran, que é o amor de Jesus.